no livro do Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2 e o versículo 16, que diz assim, é o tema desta grande festa. Abra. Aleluia. Que diz assim, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. 7 mulheres em um poço, buscando, tirando água da fonte, tirando água de um poço, enchendo os bebedouros para dar de beber ao seu rebanho. E nós vemos que essas 7 mulheres, 7 moças, elas eram filhas de Reuel. Eles eram ali de Midian. E nós vemos que eram mulheres valorosas, mulheres determinadas, mulheres que trabalhavam e mulheres que iam em busca de água. Mas nós vemos que dentro da palavra de Deus, o livro do Êxodo, o seu autor é Moisés, ou foi Moisés. O livro foi escrito por volta de 1440 antes de Cristo. E o propósito deste livro ser escrito foi registrar os eventos libertadores de Israel em relação ao Egito e o desenvolvimento de Israel como uma nação. E nós vemos que para cada época, para cada tempo, Deus levanta um povo. Nós vemos que no livro de Gênesis, Deus ele criou o universo. Mas no livro de Êxodo, Deus cria uma nação. E nós encontramos neste período esta nação sendo oprimida, sendo escravizada. Nós sabemos perfeitamente que Êxodo significa saída. E nós sabemos também que tudo começou quando José, ele foi governador lá no Egito. Quando trouxe a sua família, Jacó e mais 70 pessoas foram morar lá no Egito. E é tão lindo, porque dessas 70 pessoas, almas viventes, que chegaram lá no Egito, Moisés, ele conseguiu, ou ele liderou, 2 milhões de pessoas pelo deserto. E nós vemos perfeitamente que Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso, e ele tem tudo quanto nós precisamos. Nós vemos perfeitamente que Deus, ele criou o universo, criou a nação, ali no livro de Êxodo, e Deus fez coisas surpreendentes. Deus, ele permitiu que Moisés nascesse em uma época de perseguição, em uma época que as crianças estavam sendo mortas. Mas Moisés nasceu, Moisés foi criado, foi guardado, escondido ali pela sua mãe, até os 3 meses de idade. Após os 3 meses, nós vemos que Joquebede, ela não conseguiu mais esconder o menino. Então o que ela fez?
fez um cesto de junco, betumou por dentro e por fora, colocou Moisés dentro daquele cesto. E nós vemos que mesmo assim, mesmo sendo o cesto sendo colocado dentro do rio Nilo, Deus guardou e protegeu o menino. Até aquele instante, Moisés ainda não tinha nome. E nós vemos perfeitamente que, quando a filha de Faraó, ela foi banhar-se ali naquele rio, ela vista aquele cesto, ouve-se o barulho do menino, ela pede para que traga para ela. E quando se chega a ela, que ela vê aquele lindo menino, porque é tão lindo, irmãos, porque filho de crente é admirável. Filho de crente tem promessa de Deus. Filho de crente, ele é guardado por Deus. Porém, nós sabemos que filho de crente só chega ao céu se ele se converter, se ele ter uma mudança de vida e reconhecer que Jesus, ele é o Salvador. E nós vemos que Moisés, ele foi tirado ali das águas. Miriam estava ali. E ela se ofereceu e disse: a senhora quer que eu vá buscar uma ama de leite para criar e cuidar deste menino? Veja como Deus, ele é detalhista, ele coloca pessoas certas perto de nós, junto de nós. Miriam estava ali. E ela estava onde, irmãos? Estava à beira do rio Nilo. Glória a Deus. Ela se oferece e ela vai buscar, porque a filha de Faraó não poderia aparecer naquele palácio com aquela criança recém-nascida em seus braços, porque todos estavam vendo que ela não estava grávida. Mas Deus já tinha um propósito para ela, para aquela criança. Saiba de uma coisa: Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua história. Deus tem algo surpreendente a fazer na sua vida e na sua história. Miriam, ela vai buscar a mãe de Moisés. Moisés é criado por Joquebede. Joquebede é assalariada. Joquebede ganha para criar o seu próprio filho. E nós vemos perfeitamente que tudo isso é o cuidado de Deus. Se você tem se colocado na brecha, na posição para fazer a obra do Senhor, descansa o seu coração, porque tem surpresa chegando na sua casa. Tem surpresa de Deus chegando no meio da sua família. Tem surpresa de Deus chegando no meio da sua parentela. Deus marca encontro, Deus faz propósito, Deus tem propósito para a vida daqueles que se dispõem a fazer a sua obra. E nós vemos que quando Moisés já era grande, foi levado para o palácio. E foi exatamente naquele momento que a filha de Faraó colocou o seu nome de Moisés. E nós vemos que Moisés cresceu. Moisés foi instruído. Moisés estudou nas melhores faculdades. E um dia, quando Moisés já era grande, a Bíblia diz assim, lá no capítulo 2 de Êxodo: Moisés já era grande naqueles dias, sendo Moisés homem feito, saiu para visitar os seus irmãos. E viu o trabalho pesado que os seus irmãos faziam. Viu também um certo egípcio espancando, batendo em um hebreu, em um daqueles que pertencia ao seu povo. Moisés olhou e matou aquele egípcio. Pegou seu corpo, escondeu na areia. Mas nós sabemos que quando o vento sopra, a areia que estiver cobrindo, escondendo o corpo, um dia o vento vai soprar e o corpo vai aparecer. Eita, glória a Deus. Aleluia. Moisés matou o egípcio e escondeu. Saiba de uma coisa, irmãos. Nós temos uma promessa. Você não precisa
precisa se antecipar nas promessas que Deus tem feito sobre a sua vida. Deus vai colocar tudo no devido lugar. Moisés só precisava esperar, porque Deus ia fazer o milagre acontecer, mesmo ele estando dentro daquele palácio. E nós vemos que no outro dia, Moisés vai novamente e encontra 2 hebreus brigando, discutindo, e Moisés entra para apaziguar. Eu acho tão forte, meu pastor, porque o homem mais manso da face da terra, ele matou um homem. Que terror, não é verdade? E nós vemos que Moisés, ele percebe que tem 2 hebreus, que tem 2 crentes brigando. E ele diz: meus irmãos, não façam isso, não façam tal coisa. Aí o irmão diz: quem te chamou? Quem te levantou para ser autoridade sobre nós? Quem te constituiu? Quem te deu essa posição? Está pensando que nós não estamos sabendo que você matou um egípcio? E Moisés naquele momento ele temeu. Moisés naquele momento ele teve medo. E ele fugiu para o deserto. E eu sei que deserto, lá no deserto, Deus, ele é especialista em cuidar daquele o qual ele já escolheu e que tem propósito na vida dele. Deus, ele sabe exatamente como fazer. Se preocupe não. No deserto nós sabemos que é quente. Durante o dia, chega em média 50 graus. E durante a noite, abaixo de 0. Mas mesmo estando no deserto, Deus, ele cuida de você. Deus, ele cuida de nós. Lá no deserto só tem acácias. Lá no deserto só tem espinhos. E lá no deserto tem murta. Mas lá no deserto, Deus está cuidando de você. Deus está protegendo você. Como ele cuidou de Moisés, ele também cuida de você e de mim. O erro de Moisés o levou para o deserto. O erro de Moisés o levou para o deserto, para uma terra seca, para uma terra árida. E eu quero te dizer, é hora do deserto devolver o projeto. Porque quando Deus marca o encontro, ele já sabe exatamente como estar trabalhando, o que está fazendo e a maneira e a forma como ele está agindo. E eu quero te dizer uma coisa, para concluirmos: o teu erro não é maior do que o projeto de Deus. Quando chegar a hora, Deus, ele vai te buscar em meio ao deserto. E ele começa o tratamento com Moisés. Quando Moisés, ele chega lá na beira daquele poço. Quando ele senta lá na beira daquele tanque, daquele poço. Quando ele senta ali e chega aquelas 7 moças tirando água para encher ali os bebedouros, o reservatório para os seus animais saciarem a sua sede. E quando elas estão ali fazendo aquele processo, aquele trabalho, chegam alguns pastores que também tomavam conta de ovelhas. E eles chegam e começam a expulsá-las dali. Olha, irmãos, não se perturbe, não se preocupe. Você está tirando água? Continue tirando. Você está servindo água? Continue servindo. Jesus, ele é a fonte de água viva. Glória a Deus. E da mesma forma como ele teve o encontro com a mulher samaritana, ele teve um encontro conosco. E está tendo um encontro com você também nesta manhã. Glória a Deus. Quem vive, irmãos,
se alimentando e bebendo da fonte, pode ter a convicção que Deus tem surpresa e tem coisas novas chegando para a sua vida. Deus, ele é especialista em marcar encontro no poço. Deus, ele é especialista em dar água para beber diretamente da fonte para aqueles que chegaram aqui com sede. Chegaram expulsando as filhas de Reuel. Mas naquele momento, Deus marcou um encontro com Zípora, com Moisés e com as irmãs de Zípora. Se preocupa não. Zípora significa forte. Deus, ele sabe exatamente como trata. Deus, ele sabe exatamente como está fazendo. E Deus, nesta manhã, ele está marcando encontro com alguém. Alguém pode olhar para você e pode lhe ter como fraca, como inútil, mas Zípora, além de forte, ela era inteligente e ela era livre. E eu quero te dizer uma coisa: você é inteligente, você é forte e você é livre para beber água na fonte. Você é livre para beber água na fonte. E essa fonte está jorrando nesta manhã. Moisés defendeu aquelas moças, ajudou e elas chegaram até mais cedo em casa. Se preocupe não, Deus está te ajudando. Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem tudo quanto você precisa. Amém? Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim: nós chegamos aqui nesta manhã para beber água na fonte. Que Deus os abençoe. E eu já passo